Olá, meus cumprimentos a todos. Eu sou o professor Reinhold e nesse canal Universo, Matéria e Espírito, eu estou desenvolvendo alguns temas, alguns conceitos sobre a espiritualidade. Então, hoje eu vou querer avaliar, analisar um conceito bem interessante que seria os campos evolutivos num primeiro momento, em torno da Terra. Campos evolutivos na, na Terra, tá? Na dimensão terrestre. Então, veja o seguinte: é, nós temos muitos palcos de desenvolvimento, de evolução. Um deles é a materialidade do planeta Terra. Então, um espírito encarna na Terra, né, sob a forma de um ser humano. Eu estou dizendo essa evolução de novo, sempre com vistas ao homem, ao ser humano. Os animais e plantas têm processos assemelhados, mas não é o caso. Quando eu falo de espírito, eu estou dizendo ser humano, homem, né? Raça humana. Veja, então, existe o campo da materialidade, essa materialidade que a gente conhece, né, da formação de átomos formados por prótons, nêutrons, elétrons, tal, da formação das moléculas mediante a, a composição, a reunião dos átomos, né? Toda essa infinidade de substâncias que a gente tem no planeta Terra, as condições de temperatura, de pressão, de umidade, todas essas condições formam, na verdade, um campo para a evolução. É nesse campo da materialidade, é nesse campo dos átomos e das moléculas e do calor e da energia que nós evoluímos, tá? Que nós vamos adquirindo experiências para o nosso espírito. Muito bom. Só que veja, uma vez que o espírito está encarnado, está preso a uma realidade material, ele adquire experiências e depois de determinado tempo que foi estabelecido, ele volta ao mundo material, ao mundo espiritual. Daí ele fica nesse mundo espiritual também aprendendo coisas, evoluindo, mas dentro de uma ótica mais sutil, né? No aspecto da matéria mais sutil. Só que lá ele também continua evoluindo. E esse ciclo vai se alternando. Matéria, mundo espiritual. Mundo espiritual, matéria. Matéria, mundo espiritual. Vai havendo sempre esse movimento de idas e vindas com o objetivo de desenvolvimento, de evolução. Muito bem. Só que veja, é óbvio que nos primeiros momentos desse ciclo de reencarnação, desencarnação, mundo espiritual, mundo material, a chance de entrar logo num mundo espiritual muito elevado é pequena, porque o espírito ainda está preso em uma série de questões próprias da matéria. Então, há necessidade dele ir para um mundo espiritual que tenha características muito aproximadas com as quais ele conviveu durante muito tempo, né? Então, não dá para um espírito muito denso, muito ainda ignorante das coisas da espiritualidade, muito ignorante da existência de níveis muito superiores, ele não pode sair da materialidade e ir para esses mundos de muita luz. É óbvio que não. Esse é um processo que ele vai
adquirindo, né? Ele vai aprendendo com o tempo. Veja, agora, espíritos que já fizeram muitas idas e vindas, muitas reencarnações, foram aprendendo, foram depurando, foram adquirindo consciência, eles, ao passarem por esses processos, eles vão atingindo escalas espirituais, mundos de existência espiritual muito mais elevados, né? Aí veja, espíritos que já atingiram um determinado nível de consciência, nem precisam mais fazer estágios no mundo material. Eles já podem se libertar desse processo, meio que eles não têm mais muito o que aprender no mundo material. Já desenvolveram os talentos, já desenvolveram as suas capacidades, já aprenderam a trabalhar algumas condições. Então, não há mais a necessidade do reencarne, né, de novamente aparecer, vivenciar a matéria. Claro que existem alguns espíritos que continuam a fazer, mas por uma missão, por uma vontade, por uma decisão particular, uma decisão própria. Então, eles podem, mediante um conhecimento, uma consciência muito desenvolvida, continuar vindo no planeta, no aspecto material, para ajudar, para desenvolver o planeta, para instruir, para se apresentar, quiçá, como um médico, como um cientista, como, às vezes, um músico, um artista, um pintor, enfim, ele não teria mais necessidade, esse espírito, de vir para o planeta no aspecto material, mas ele decide fazer esse tipo de trabalho assim. Só que a maioria vai continuar evoluindo, vai galgando novos postos, novos campos de existência em regiões menos densas, mesmo espiritualmente falando. Tá? Aí veja, há ainda a continuação da evolução, só que sem a necessidade da reencarnação, porque no mundo espiritual existem condições para esses espíritos que já atingiram um determinado grau de continuar o processo de evolução sem passar pelo material. Lá no mundo espiritual mesmo existem as condições para esse espírito. Aí ele vai trabalhando nesse nível. Vai havendo situações, experimentações, esse espírito é colocado diante de situações para que ele consiga evoluir. Só que, veja, no campo espiritual. E, com o passar do tempo, ele vai melhorando cada vez mais a sua capacidade de evolução, vai evoluindo de uma forma tal que ele vai adentrando campos espirituais muito elevados, muito de luz, ele passa a ser um iluminado. Ele começa a ter consciência não apenas num aspecto pequeno, num aspecto terráqueo, mas de um aspecto cósmico. Ele pode passar a integrar legiões de espíritos muito desenvolvidos, espíritos de luz, que ajudam a comandar sistemas solares, né, galáxias, regiões de galáxias. Eles passam a poder trabalhar num campo completamente diferente, né? Então, existe essa gradação. E em torno do planeta Terra, você começa com a Terra. Existem campos que estão mais densos ainda do que a Terra, né? Quer dizer, e o que leva um espírito a habitar
um campo ou outro mais ou menos denso, mais sutil, é a sua elevação moral, é a sua frequência vibratória, tá? Dependendo do grau de uma determinada frequência, o espírito é destinado a determinada região. Mudou a frequência, ele possa conseguir habitar outras regiões. Isso acontece na nossa própria vida, no planeta Terra mesmo. Né? Existem lugares que nós não nos sentimos bem por causa disso ou daquilo. E existem lugares que a gente já se sente melhor por causa disso ou daquilo também. Depende do nosso interesse, depende da nossa vontade, né? Da nossa interpretação, depende do nosso estado emocional, e, inclusive, moral. Né? Veja, existem vários ambientes no próprio planeta Terra que nós decidimos, nesse ambiente eu não quero estar, eu gostaria de estar naquele, e vice-versa. Né? Então, mas aqui na Terra é por vontade, você pode ir, né, num determinado ambiente que você não goste, mas você vai por um problema qualquer. Só que no campo espiritual, não se dá dessa forma. Um espírito pouco iluminado não consegue adentrar um campo mais iluminado, a não ser que ele seja por missão, levado, né, por mentores para mostrar uma determinada realidade. Mas ele não consegue habitar um espírito mais denso, não consegue habitar normalmente um campo mais sutil, mais iluminado, com outra faixa vibratória. Não dá. É um processo físico. Não é nada de processo religioso, não tem merecimento. Não é isso. É que existe uma incompetência energética. Né? Uma situação não consegue coabitar, conviver com uma outra situação energética. É um problema de frequências, é um problema relativo à física mesmo, e não à religião, e não a vontades, e não à determinação divina. Não é dessa forma que acontece. Acontece por simplesmente vibração. Né? E uma das formas que o espírito consegue de obter vibrações mais sutis, mais elevadas, é no campo moral e ético. É a porta de entrada, é a chave para que se abra novas situações espirituais, novos campos espirituais, só através da evolução e da obtenção de uma moral mais elevada. Tá? Moral mesmo, não a moral básica, uma moral, um campo moral mais desenvolvido, que só se obtém através da vivência, só se obtém através da experimentação, só se obtém através da vida mesmo. Né? É assim que a coisa se dá. Tá? Então, existe uma evolução da materialidade para a espiritualidade e em alguns ciclos de reencarnação, desencarnação. Após esse ciclo, o espírito não precisa mais encarnar, não precisa mais descer ao nível denso da matéria, mas ele continua a trajetória de evolução em campos imateriais. Né? E espíritos de um campo material de vibração, de consciência, de entendimento, não conseguem habitar, não conseguem ir para campos mais luminosos, com maior consciência. Não dá. É só o tempo, a vivência e o aprendizado que consegue fazer
esse tipo de coisa, tá? Então, veja, existem gradações em torno do próprio planeta Terra, né? Gradações quintessenciadas. Então, existem campos de vibração espiritual de muita luz em torno do próprio planeta Terra. É óbvio que nós não conseguimos detectar, nós não temos aparelho para isso, não temos ciência para isso, não temos absolutamente nada. Né? Seria muita petulância nós queremos observar seres de uma luminosidade surpreendente. Não, não tem condições. Né? É apenas a evolução que permite que a gente adentre esse tipo de campo espiritual. Então, é isso. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.